Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Terça-feira, 16 de agosto, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, muito bom ter a sua companhia. Tempo ligeiramente firme no norte do Paraná, mas vem chuva por aí nas próximas horas. Agora, 25 graus. Muito bom dia para você. Foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos em Londrina. O paciente é um homem de 31 anos. Nessa edição você vai ver como estão as outras pessoas com sintomas da doença da cidade, pessoas que estão sendo monitoradas. Também os cuidados necessários para evitar uma disparada na contaminação. E ainda, a ação de golpistas que estão tentando se aproveitar do reconhecimento facial. Um alerta importante para não ficar no prejuízo. Tem também o socorro a um bebê que se engasgou de madrugada. Alô? A minha filha engasgou, ela não está respirando. O que nós dá? Ah, Nenenzinha? recém-nascida. Tá, a senhora tá sozinha? Não, tô com meu marido, ela tá ficando mole. Vamos mostrar também como está o funcionamento do totem que pretende melhorar a segurança na Praça da Maringá com a Tiradentes. A redução no preço da gasolina e as divergências de valores no aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Tem valores diferentes no aplicativo se comparado às bombas de combustíveis. E o depoimento do motorista que foi preso após deixar 2 motociclistas feridos na BR-369. Ele confessou que dirigia sem ser habilitado e estando alcoolizado. Sim, eu cometi os 2 guardas da Federal que eu tinha tomado 2 conhaques e uma cerveja. Tem ainda o nosso jornalismo de resultado com a sua participação. Telespectadores cobraram, se mobilizaram e começaram os reparos na estrada da Cachoeirinha. Também as notícias do trânsito pelas ruas e avenidas de Londrina, com obras, com bloqueios lá na Brasil. É você bem informado a partir de agora no Meio-Dia Paraná. É você por dentro dos principais assuntos da nossa região e do estado, aqui na tela da RPC. Foi confirmado nesta terça-feira o primeiro caso de varíola dos macacos em Londrina. São 12 pacientes com sintomas e um deles recebeu resultado positivo para a doença. Vanessa Navarro, seja bem-vinda. Boa terça-feira para você. Como estão este e os demais pacientes? Boa terça-feira para você também, Alberto De Angeli, e para todos aí que nos acompanham. Pois é, a situação que foi atualizada hoje pela Secretaria de Saúde e que começa a causar uma preocupação maior com relação a essa doença, a varíola dos macacos. Esses 12 pacientes, que o Alberto perguntou, estão bem, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, se recuperando em casa e cumprindo medidas de isolamento. E aí nós tivemos o primeiro caso, e até agora único, confirmado da doença aqui em Londrina. É um paciente do sexo masculino de 31 anos, ele foi até uma unidade básica de saúde apresentando sintomas mais clássicos da doença. Primeira medida, claro, tratamento, já foi medicado, está se tratando, recuperando em casa. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não é possível saber como nem de quem ele pegou a doença. Esse paciente não viajou para fora do país, lembrando que aqui no Brasil a Organização Mundial da Saúde já declarou que temos a transmissão comunitária, ou seja, não é mesmo mais necessário que um paciente tenha viajado para algum país que tem um número maior de casos da doença, já existe a circulação do vírus aqui no país e em Londrina agora, então, como a gente vê, não é diferente. Esse paciente de 31 anos, ele colheu exames logo que apresentou sintomas, o resultado saiu na última sexta-feira, segundo o secretário, mas somente hoje veio essa confirmação oficial. Outros 12 pacientes ainda estão com os casos em análise, ou seja, colheram exames e estão aguardando o resultado, enquanto também se recuperam em casa, como eu comentei, estão se recuperando bem.
Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, inclusive sobre as providências que estão sendo tomadas, sobre a aproximação aí de uma vacina, né, que está chegando, mas não é para todos os públicos, a gente vai explicar para quem é, e também alertas importantes sobre os sintomas que a gente deve prestar atenção, Alberto. Valeu, Vanessa. A gente já volta a conversar antes também sobre saúde. Tem informações preocupantes sobre a campanha de vacinação das crianças. A procura está muito baixa. Olha aqui o material do G1 Paraná. Nosso estado vacinou 31% do público-alvo contra poliomielite, a paralisia infantil, sendo que a meta é 95%. Reportagem aí da Gilvana Giombelli e do nosso Rafael Machado. De 2018 a 2021, o Paraná ficou abaixo da meta de cobertura vacinal contra a polio. A campanha de vacinação vai até o dia 9 de setembro, mas muita gente tem deixado de lado esse momento importante aí da imunização da criançada e até por isso, sábado agora, terá o dia D de multivacinação em Londrina, várias outras cidades, justamente para tentar aumentar o número de crianças vacinadas. Vanessa Navarro, como vai funcionar esse trabalho? Alberto, aqui em Londrina, nesse dia D, vai ter 2 unidades básicas de saúde abertas, né, excepcionalmente no sábado, por região da cidade. Olha só a lista aí. Na Zona Norte, serão abertas as unidades do Vivi Xavier e do João Paz. Na Zona Sul, os postos do Itapuã e do Eldorado. Na Zona Leste, o Armindo Guazi e o Marabá. Na região Oeste, o Alvorada e o Santa Rita. E aqui na região mais central, né, o Guanabara e também a unidade básica do centro. Nesse dia D, no sábado, não vai ser necessário agendar a vacinação. Então, o pessoal já pode chegar lá levando as crianças que vai conseguir o atendimento na hora. Elas vão abrir das 8 da manhã até as 2 da tarde. A expectativa é justamente poder atrair mais gente, já que a procura tem sido muito baixa. Alberto falou aí, né, na matéria do G1, como é que está a situação no estado. Olha os números aqui em Londrina. Desde o início dessa campanha de multivacinação, apenas 561 crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a poliomielite, né? Essa que é a faixa etária justamente prioritária para a vacina. Isso representa apenas 2% da cobertura vacinal, lembrando que a meta é atingir 95% dessa população para a gente realmente dizer que estamos protegendo as nossas crianças contra a paralisia infantil, que é uma doença que pode deixar sequelas por toda a vida e até matar. Nessa campanha de multivacinação também, né, está sendo feita a atualização da carteira de vacinação para crianças e adolescentes até 14 anos, já que vacinas contra outras doenças também andam com procura muito baixa. Para essa atualização, a gente também tem o número aqui de pessoas que já procuraram, foram 1.114 doses aplicadas desde o início da campanha, então, contra doenças diversas. A gente lembra que além do dia D, durante a semana, todas as unidades básicas de saúde estão disponibilizando vacinas, então, contra a polio e outras, né, a vacina da polio e outras doenças para crianças até 14 anos. Entre essas UBSs, inclusive a do Ouro Branco, na Zona Sul, que hoje voltou a funcionar com esse atendimento geral, enfim, não mais apenas para vacinação contra a Covid-19, como vinha ocorrendo em todo esse período da pandemia, mas agora também disponibilizando outras vacinas. Nesse atendimento de segunda a sexta nas unidades é preciso agendar ou por telefone ou comparecendo presencialmente diretamente no posto de saúde, reforçando que no sábado agora não vai ser necessário agendamento, é só chegar lá. O secretário de Saúde comentou como é que está o cenário aqui em Londrina da vacinação, que ainda causa bastante preocupação entre as autoridades de saúde. Não conseguimos aí nesses primeiros dias atingir um número relevante. No próximo sábado é um dia D, um dia que nós vamos organizar as unidades de saúde, não todas, mas algumas por região, para fazer essa ação de ampliação de acesso e ver se a gente consegue melhorar o índice de cobertura vacinal, mas confesso que não acho que a questão do acesso ou da vacinação no sábado seja o diferencial. É mais mesmo uma questão de conscientização dos pais, mães ou responsáveis, entender a importância da vacina nesse contexto e buscar uma unidade de saúde para a vacinação do seu filho.
Daqui a pouco tem mais informações da saúde para você, em especial da confirmação desse primeiro caso de varíola dos macacos. Agora, as eleições 2022. A campanha nas ruas está liberada a partir de hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre isso no seu Meio Dia Paraná. Antes, eu reforço o prazo para se inscrever para o voto em trânsito, para quem estará fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Para se inscrever, tem que ir presencialmente a um fórum eleitoral com o documento oficial com foto. O voto em trânsito estará disponível para quem for estar fora da sua cidade e estiver num município com mais de 100 mil eleitores. Tem essa condição também. O serviço vale tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Lá no G1 tem esse detalhamento completo. Aqui em Londrina, o balanço mais atualizado aponta que 601 eleitores da nossa cidade já se inscreveram para votar em trânsito em outro município do país. Já 797 eleitores de outras cidades que estarão em Londrina no dia da votação se inscreveram para votar aqui. Todos estes ficarão centralizados no Colégio Vicente Rijo. O prazo para pedir o voto em trânsito termina logo. Vai até essa quinta-feira, dia 18 de agosto. Tem bastante chuva prevista para os próximos dias e isso será um teste para a estrada da Cachoeirinha, que é uma ligação da zona rural de Londrina com Arapongas. O Meio Dia Paraná vem acompanhando a cobrança dos moradores por melhorias e tem, finalmente, alguns reparos sendo feitos por lá. Veículos trafegam devagar, desviando dos obstáculos. Mas agora não é reclamação o que se ouve dos motoristas. Tá ficando uma maravilha, graças a Deus. É a reação de quem esperou anos para ouvir este som. Enquanto uma máquina movimenta a terra, outra vai nivelando o solo. O trabalho dos funcionários da prefeitura é resultado de inúmeras cobranças de quem depende da estrada da Cachoeirinha na zona rural de Londrina. Em março, o Meio Dia Paraná mostrou a revolta da comunidade com as péssimas condições da estrada. Eram moradores, pais de alunos que frequentam escolas rurais, agricultores que precisam transportar as safras. Toda vez que chove é esse problema. Quando chove não tem rede. Perde dia de serviço. Não, perde dia de serviço, não tem como trabalhar. Em junho, mostramos que nada havia mudado. Moradores relataram novos transtornos. Há alguns dias, finalmente, o cenário começou a mudar. Um trecho no meio da estrada já recebeu até o moledo. A estrada tá boa, tá bem arrumada, tá bem ampla para poder passar, fica bom sim, graças a Deus. Mas o verdadeiro teste em uma estrada rural é passar por ela com chuva e tem bastante água prevista para essa semana. No trecho que já foi concluído, os motoristas devem sentir uma boa diferença. Só que a maior parte da estrada ainda está desse jeito, apenas começando a ser preparada para se tornar o caminho que os moradores tanto almejam. Caixas de contenção de água foram abertas às margens da estrada para ajudar a escoar a chuva, mas sem moledo ainda deve haver dificuldade para o trânsito de veículos. Funcionários calculam que o trabalho ainda deve levar de 2 a 3 meses. O jeito que tá ficando aí tá ficando bom, né? A safra tá chegando e pelo menos atolado nós não fica agora, né? Tá jóia agora, graças a Deus conseguimos o que nós queríamos. Só falta acabar de concluir, né? Emendar ali para cima até na divisa de Arapongas e o pedaço que estão readequando, né? Eles têm que fazer aqui, nós estão tudo trabalhando aí, a safra tá boa, graças a Deus, tá o trigo para colher, o milho tá para colher aí, né? Tamo aí, a única coisa que é estrada, né? Que o resto nós corre atrás. Como a Vanessa mostrou na reportagem, há meses o nosso Meio Dia Paraná vem acompanhando a cobrança dos moradores da região da estrada da Cachoeirinha, essa cobrança por melhorias. E esse é o nosso papel, dar voz e representar a população. Fazer um jornalismo que ajude a melhorar a vida das pessoas das nossas cidades. E se você, amigo telespectador, também tem uma sugestão de reportagem, é só mandar uma mensagem através do nosso aplicativo Você na RPC. É fácil, é rápido e é assim que a gente gosta de fazer o seu jornal com o seu comentário, a sua participação, para juntos contribuirmos para o desenvolvimento de Londrina e de toda a região sintonizada aqui na nossa RPC. Está aqui no telão, inclusive, a tela do nosso aplicativo. Quem ainda não tem, pode posicionar a câmera do seu celular para esse QR Code ou digitar direto lá, rpc.com.br/você na RPC. Tem o WhatsApp? Tem também, pode usar, mas pelo aplicativo é muito mais rápido, muito mais fácil.
Seja sempre muito bem-vindo. Agora, meio-dia em ponto. O tótem instalado na Praça Dom Pedro I, ali na esquina das avenidas Tiradentes com a Maringá, passou por uma vistoria hoje cedo. A Mônica, inclusive, já vem acompanhando a instalação, os preparativos desse equipamento e hoje foi lá para conferir como está. Está lá ao vivo, inclusive. Mônica, seja bem-vinda. Boa tarde para você. A população já pode recorrer a esse dispositivo ou a fase de testes ainda vai continuar por mais alguns dias? Obrigada, Alberto. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. A população já pode utilizar, sim, este tótem que está aqui na Praça Dom Pedro I. A todo momento, algumas mensagens saem ali daquele local, isso porque ele também está programado para publicidades relacionadas à segurança e até mesmo à Covid-19. Só para a gente dar um recado rápido também a respeito aqui da Praça Dom Pedro I, segundo a Prefeitura, a praça está entregue, não há mais nada o que fazer aqui, a obra está concluída e então quem quiser utilizar essa praça aqui, ela já está disponível. Agora falando do tótem, hoje de manhã a Secretaria de Segurança Pública esteve por aqui, né, o secretário Pedro Ramos e também alguns guardas municipais para fazerem os últimos testes deste tótem aqui. Ele vai ficar por aqui, então, há um prazo de testes definido de 6 meses. Mas como que isso funciona de acordo com a Prefeitura? Antes, a gente tinha divulgado aqui no Meio-Dia Paraná que o custo desse tótem era de R$200 mil. Mas, de acordo com a Prefeitura, esse tótem foi cedido por essa empresa de Curitiba. Então, quando esse prazo de testes terminar daqui a 6 meses, a Prefeitura pode decidir se irá comprar essa estrutura ou se irá fechar um contrato de aluguel. Claro que ainda de acordo com a Prefeitura, haverá um processo de licitação para escolher a melhor empresa que ofereça, na verdade, o menor preço para fornecer esse serviço de segurança. Mas, de acordo com o secretário Pedro Ramos, esse serviço aqui está sendo fornecido, por enquanto, de graça para a Prefeitura de Londrina. Nós conversamos com ele hoje de manhã, que trouxe mais novidades sobre as funcionalidades deste tótem. Uma delas é a possibilidade do funcionamento da internet Wi-Fi neste local. Ainda não tem a disponibilidade dessa rede, ainda assim haverá o momento então da liberação de Wi-Fi neste local para os frequentadores da praça virem para cá e conseguirem então utilizar internet mesmo fora de casa. Vamos ouvir um trecho do secretário agora que ele fala um pouco mais das funcionalidades deste tótem que já está funcionando. Vamos ouvir. Ele tem várias câmeras e essas câmeras têm, dentro das suas funções, permite que a Guarda Municipal possa monitorar à distância o espaço que está sendo ocupado. E esse monitoramento, ele permite, por exemplo, uma barreira de perímetro que se alguém estiver fazendo uso de um espaço próximo do tótem, por exemplo, que possa trazer alguma insegurança, essa informação ela chega na nossa central através de um alarme e desperta lá em quem estiver no monitoramento que aqui está acontecendo alguma coisa. E quem fizer uso de um botão ali do pânico, que a pessoa pode ir até ali e apertar, e automaticamente ele faz contato com o agente da guarda, ou seja, não precisa fazer ligação telefônica, nada, basta apertar o botão, passa a interagir e ao mesmo tempo já tem uma câmera que faz a identificação da pessoa, faz um reconhecimento facial, além de ter uma sirene para chamar a atenção numa situação de emergência onde a gente está vendo um fato irregular ou um fato criminoso e até a chegada da viatura a gente pode estar acionando uma sirene e alertando o infrator. E essa sirene, ela é bastante alta. Todo mundo que está por aqui, até mesmo os comerciantes, conseguem escutar. E olha, Alberto, a gente não pode ficar o tempo todo apertando aquele botão, porque cada vez que isso ocorre, a central da Guarda Municipal é acionada. Mas a gente teve autorização da Guarda Municipal mais cedo para fazer um teste. Então eu vim até aqui, né? A gente inventou uma situação de vandalismo que estaria acontecendo aqui para ver como que eles iam atuar nessa maneira. Vamos acompanhar aí. Eu até disse que poderia estar ocorrendo um vandalismo aqui, uma pessoa utilizando um machado para cometer esse vandalismo, mas a gente lembra que isso foi uma situação aí de teste para a gente ver como que funciona esse atendimento. Vamos acompanhar. Ô
Olha, eu tô vendo aqui um vandalismo aqui na praça, tem uma pessoa segurando um machadinho. A viatura mais próxima do local será encaminhada. Já estamos verificando as imagens. Já foi constatado o fato pelas imagens. Você tem ideia de quanto tempo? A viatura está próxima, menos de 3 minutos está no local. Bom, e depois de ter feito esse teste, eu até comentei aqui com o pessoal da Secretaria Municipal de Segurança Pública que é muito difícil de ouvir. Tem uma caixinha de som ali no totem, mas a gente tem que se aproximar. O pessoal de casa consegue ouvir bem porque a gente aproximou o microfone, mas ainda é um pouco baixo. Aí a gente comentou aqui com a Secretaria de Segurança Pública e eles informaram que isso também vai ser corrigido, que é uma fase de testes e de acordo com o uso, as mudanças podem acontecer. Bom, nós também questionamos o secretário a respeito da ampliação desse serviço, se há possibilidade de outros totens aparecerem pela cidade. De acordo com o secretário, eles estão analisando, isso vai acontecer depois do período de testes, para daqui 8 meses, por exemplo, e que há uma possibilidade de um totem igual a esse ser instalado no aterro do Lago Igapó. Nós comentamos no Meio Dia Paraná que as obras de revitalização por lá começaram e em meio a esse projeto é possível que um totem como esse também seja instalado. A gente reforça que a única cidade que possui um totem como esse é Curitiba, só que por lá não faz parte do poder público. Uma empresa decidiu contratar para fazer o monitoramento daquele entorno. Então, relacionado ao poder público, somente aqui em Londrina, na Praça Dom Pedro I. Reforçando que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Alberto, este equipamento não tem custo nenhum, por enquanto, para os cofres públicos. Depois desse prazo de 6 meses, eles vão avaliar se irão comprar este equipamento ou se haverá um contrato de aluguel, mas somente depois da licitação. Quem passar por aqui e ver uma situação aí que possa ser suspeita, é só apertar aquele botão, mas também tem que apertar aí quando realmente for uma ocorrência para acionar a Guarda Municipal. Você. Valeu, Mônica, obrigado, até porque apertar indevidamente é uma falsa comunicação de crime, a pessoa pode ser responsabilizada. Aquela demonstração que a Mônica fez há pouco foi autorizada pelo secretário de Defesa Social, que coordena os trabalhos da Guarda, justamente para fazer a demonstração, para mostrar para você aí em casa como está funcionando o serviço. Foi uma situação ali combinada na hora, né, aquele relato combinado, para realmente você ter a comunicação do outro lado, mas claro, nenhuma viatura foi acionada, nenhuma ocorrência efetivamente foi gerada nessa demonstração realizada hoje pela manhã. E você, está achando o que desse totem de segurança ali na Tiradentes com a Maringá? Funciona, será? É um avanço? Manda sua mensagem também. Aproveite para comentar este e vários outros assuntos do nosso Meio Dia Paraná. A gente volta a falar agora da confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos na nossa cidade. Assunto que a Vanessa Naval trouxe no comecinho do jornal. Alguns telespectadores, Vanessa, vão ligando ao longo do Meio Dia Paraná. Eu peço a tua gentileza de relembrar esses dados, esse balanço apresentado hoje cedo pela Secretaria Municipal de Saúde e também explicar que providências serão tomadas de agora em diante. Claro, Alberto, a preocupação se justifica, né? Embora os casos detectados até agora, o confirmado e também os suspeitos tenham apresentado sintomas leves, é uma doença que precisa, sim, deixar todo mundo em alerta, principalmente para ter informação, né? Esse primeiro e até agora o único caso confirmado aqui em Londrina, então reforçando, é de um homem de 31 anos. Ele foi até uma unidade básica de saúde, né, com um sintoma mais clássico, que eram aquelas erupções na pele. Ali, então, o pessoal já fez o diagnóstico, foi constatado que ele não precisava de internação. E aí esse homem foi para casa, está sendo tratado, monitorado, medicado e orientado a se manter em isolamento. Uma medida que não vale só para ele, mas também para as outras pessoas da família, para quem mora com ele, já que para essas pessoas há uma chance considerável de contágio. Até por isso também esses contatos mais íntimos, né, estão sendo também monitorados pela Secretaria de Saúde e tiveram coleta de exames para a varíola dos macacos, mesmo não tendo apresentado os sintomas da doença. Outros 12 casos estão sob investigação
aqui em Londrina. Em termos de rede municipal, o secretário municipal de saúde disse que nada muda, porque eles já tinham um protocolo, né, já fizeram reuniões, estabeleceram um protocolo e também passaram várias orientações aos profissionais de saúde, que segundo o município estão aptos a reconhecer os sintomas, encaminhar para exame se necessário e, claro, também para o tratamento dos pacientes. A gente conversou hoje, uma entrevista coletiva, né, com o secretário Felipe Machado, que falou então sobre essas providências que estão sendo tomadas. Tem um protocolo para isso, todos os contatos são isolados e a gente avalia se há durante esse isolamento da pessoa que é suspeita e dos contatos alguma progressão em relação a sinais característicos da doença, em especial as lesões de pele, e se isso acontecer, a pessoa é orientada a buscar um serviço de saúde para a coleta do material. Caso isso não aconteça, o familiar fica sendo monitorado em isolamento também, até que a pessoa, do caso confirmado ou suspeito, tenha totalmente as lesões desaparecidas do corpo. Bom, e como é que é o fluxo desses exames? Eles são coletados aqui em Londrina, são enviados para o Laboratório Central do Estado em Curitiba e de lá vão para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, que está centralizando todos os exames do país. Aqui em Londrina, como eu comentei, a gente tem este caso apenas até agora confirmado, né? O primeiro e único, por enquanto, desse rapaz de 31 anos que teve confirmado, então, o diagnóstico de varíola dos macacos. Esse caso ainda não aparece nas estatísticas oficiais do estado, porque o último boletim da CESA é da semana passada, e naquele já apareciam casos em 4 cidades aqui do estado: Curitiba, Araucária, Cascavel e Maringá. Então, a maior parte concentrada na capital, mas alguns casos, então, já começando a aparecer no interior e logo deve entrar também esse caso aqui de Londrina. Na nossa cidade, tivemos também até agora um caso que foi descartado, um caso suspeito que era de uma mulher, e também um caso que ficou sem conclusão. Não houve subsídios suficientes para concluir, houve os sintomas mais tradicionais, né, da doença, mas não foi possível concluir, inclusive porque o paciente necessitou de internação. E além desses, nós temos então hoje 12 casos que ainda estão sob análise, ou seja, 12 pessoas que também estão com suspeita da doença, coletaram exames, mas esses exames ainda não tiveram resultado ou ainda não foram divulgados oficialmente. São pessoas com idades a partir de 14 anos. O secretário de Saúde também falou mais então sobre esses casos suspeitos e também sobre a expectativa em torno da chegada de vacinas ao Brasil e aqui para Londrina. Estão sendo monitorados também, todos os pacientes evoluindo bem, sem necessidade de internamento, ainda permanecem com algumas lesões características no corpo, motivo pelo qual a gente não atribuiu a alta a eles, e acreditamos que nos próximos dias os resultados comecem a chegar vindo do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, que é o laboratório responsável por fazer a análise desse material. Ontem o Ministério da Saúde divulgou que possivelmente ainda essa semana terá um calendário de vacinação. A princípio 50 mil doses são esperadas para o Brasil, entretanto para a vacinação de um público muito específico. É um número bastante pequeno de vacinas em relação a toda a nossa população e a princípio será destinada aos profissionais de saúde, não todos também, evidente que não será suficiente, mas que tenham contato, que estejam na linha de frente cuidando desses pacientes. Sobre essa vacina, né, ela é uma vacina que era usada na varíola antiga, aquela varíola que nos anos 80 foi erradicada, a varíola humana, que era muito mais letal do que essa que a gente vê hoje, e embora seja uma vacina então que era usada para aquela outra doença, né, para a varíola tradicional, acredita-se que ela tem uma eficácia agora de até 85%, tem uma eficácia principalmente em quadros mais graves, por isso em todo o mundo, né, está havendo uma expectativa para o uso desse imunizante. Só que ele só é fabricado hoje na Dinamarca, por isso, né, esse controle ainda, esse número pequeno de doses que são
esperadas, né, aqui no Brasil, em outros países também. O Ministério da Saúde divulgou que ainda não está com o calendário, cronograma de distribuição dessas vacinas definido, mas confirmou, né, assim como o secretário de Saúde aqui de Londrina disse, que elas devem ir prioritariamente para profissionais de saúde, pessoas que atuam na linha de frente, principalmente aqueles que estão atuando nos laboratórios, que mexem com material contaminante, enfim, para a segurança deles e até para evitar também uma transmissão ainda maior da doença. A gente conversou também com um especialista que explicou para a gente que é necessário ficar alerta, principalmente para pessoas mais suscetíveis, como crianças e gestantes. Embora seja uma doença, como a gente comentou, com uma letalidade baixa, né? Aqui no Brasil a gente teve até agora um óbito, é algo que preocupa, principalmente quando pega pessoas mais fragilizadas ou mesmo com imunidade mais baixa. Veja o que disse esse médico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque são várias doenças parecidas. Então, às vezes, passa batido para os familiares o que está acontecendo. Então, antes de aparecerem as lesões na pele, geralmente vem uma febre e aumento de gânglios pelo corpo, que são os linfonodos, que são as ínguas popularmente conhecidas. Então, não só abaixo do pescoço, como também pelo corpo inteiro. Então, tem febre, aumento de ínguas. Depois, uns 2 dias, aparecem as lesões no corpo. É a manchinha que transforma-se numa bolinha, essa bolinha tem água. Ela estoura esse líquido que transmite mais tempo, né? E daí ela forma uma casquinha. Até cair essa casquinha, a criança está transmitindo. Então, esse ciclo da doença vai de umas 2 a 3 semanas podendo transmitir. O que a gente pede? Principalmente nas crianças pequenas. A escola também nos ajudar, não só as famílias, mas as escolas serem orientadas. Criança com febre, com aumento de ínguas pelo corpo, já orientar a família a procurar o serviço de saúde. É importante, né, esse alerta, até porque os primeiros sintomas da varíola, eles se parecem, né, como o doutor falou, muito com de outras doenças. Febre, calafrios, dores pelo corpo. A gente já pode pensar em várias doenças, inclusive, que estão aí acometendo muita gente nessa época. Dengue, gripe. Então, ficar alerta também para essa possibilidade de termos aí a varíola dos macacos, inclusive entre as nossas crianças, e ficar alerta principalmente para o aparecimento depois das erupções. Vamos ouvir mais um pouquinho da explicação do Dr. Ângelo, que também é médico pediatra. A criança, principalmente as menores de 8 anos, são consideradas grupo de risco. São pacientes que a gente tem que ficar mais de olho no caso da varíola dos macacos. Não só as crianças, como as gestantes, as mulheres grávidas e os imunossuprimidos, que são os pacientes que têm doenças graves, que tomam medicação para doenças mais graves. Olha, no Brasil, até agora, a gente tem 2.893 casos confirmados e uma morte, como eu comentei. No mundo todo, a gente já tem essa nova variedade, né, da varíola, a varíola dos macacos, circulando em 94 países, com 13 mortes até agora, mais de 35 mil casos no total. Aqui no Paraná, são 52 casos até agora, um novo boletim deve sair nos próximos dias e aí a gente deve então ter atualização. E aqui em Londrina, Alberto, a gente vai seguir, claro, também todos os dias questionando a Secretaria de Saúde sobre novos resultados, até porque são 12 casos suspeitos, então pode ou não vir confirmação de novos casos nos próximos dias. Valeu, Vanessa, obrigado. E são casos que nem todas as pessoas tiveram contato entre si, ou seja, são vários núcleos ali de contaminação e isso, claro, acaba aumentando ainda mais a preocupação. Lá no G1 tem um material bem completo para você ver como ocorre a transmissão, o tratamento, a prevenção, como identificar também os primeiros sintomas da varíola dos macacos. Vale a pena acessar, vale a pena conferir. Agora, 12h19. Uma família de Londrina foi vítima de um golpe novo. Com uma foto usada para fazer reconhecimento facial, os criminosos conseguiram fazer um financiamento de mais de R$100 mil. Mônica, como foi a ação dos golpistas? E esse prejuízo aí acabou se consumando? O dinheiro acabou sendo revertido de alguma forma?
Alberto, felizmente deu tempo dessa família entrar em contato com o banco e não permitir esse financiamento que poderia chegar a R$160 mil. Esse golpista teria tentado então pegar um empréstimo no nome da esposa desse telespectador que entrou em contato com a RPC. A gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram então a ação desse suposto golpista. A gente percebe uma pessoa de moto, né? Está aí de capacete e ele está com uma encomenda. Ele então mostra a encomenda, diz que é daquela pessoa, mas que para liberar aquele produto essa pessoa tem que se posicionar em frente ao celular dele para que um aplicativo faça o reconhecimento facial. Aí sim ela pode ter acesso a essa encomenda que, de acordo com o telespectador, seriam perfumes, mas essa encomenda não seria para a esposa dele. Então ela acaba, né, se posicionando ali e entrega então esse reconhecimento facial. Depois este homem sai. Alguns momentos depois, esse casal desconfiou dessa situação, já que a encomenda não tinha remetente. Aí eles entraram em contato com o banco. Vamos ouvir esse telespectador da RPC que preferiu não se identificar e trouxe mais detalhes dessa situação que aconteceu com eles ontem. Era uma encomenda sem remetente e, para confirmar a entrega dessa encomenda, eles falou que tinha que fazer um reconhecimento facial através de um aplicativo. Como a gente recebe muita encomenda, ela acabou não fazendo essa conexão na hora, né? Logo depois ela falou assim, olha, isso pode ser um golpe, né? Porque a encomenda está sem remetente. E agora a gente ligou para a financiadora e a financiadora confirmou que tem um financiamento de R$160 mil no nome dela. E isso não foi com a nossa permissão. Bom, por sorte, o banco, né, entrou em contato antes com essa família para saber se eles autorizavam a cedência desse empréstimo de R$160 mil. Ao longo da manhã, a esposa desse telespectador ficou resolvendo essa situação para impedir que isso acontecesse. Ela também cancelou a conta, todos os cartões de crédito, então o prejuízo financeiro não houve, mas ainda assim foi um transtorno muito grande para essa família. Bom, a gente também conversou com essa pessoa a respeito desse alerta, isso porque, de acordo com ele, outras pessoas teriam entrado em contato em nome dessa empresa, que é de Santa Catarina, e dizendo então que precisam desse escaneamento facial para liberar as encomendas. Vamos ouvir aí esse alerta desta pessoa. Olha, eu acho que primeiro é saber cuidar dos dados, né? E essa questão de reconhecimento facial, ela é complicada, porque eu mesmo já recebi transportadora que fez uma foto minha, e eu até mesmo fiz uma foto da pessoa, porque eu não achei que era um protocolo normal, né? Mas assinatura digital, na hora, reconhecimento facial, tudo isso é muito complicado, a pessoa tem que ter certeza e fazer uma conexão, né? Mas hoje a gente está muito vulnerável com isso, né? E também, né, fica o alerta, às vezes naquela pressa a gente quer pegar logo o objeto, no caso dessa família, eles costumam receber muitas encomendas, porque a esposa, né, desse telespectador trabalha com isso, então naquela correria ela acabou cedendo aí o escaneamento facial, mas é importante prestar muita atenção. Nós entramos em contato com essa empresa que realmente existe, ela tem sede no estado de Santa Catarina e esses golpistas estão utilizando o nome dessa empresa. A orientação que eles deram é registrar o boletim de ocorrência e também vão entrar em contato aí com esse consumidor para entender exatamente o que está acontecendo. E a gente reforça, é importante observar para quem você está cedendo os seus dados. E, Alberto, isso acontece porque muitas pessoas precisam de fotos e também do escaneamento facial, por exemplo, para abrir contas. Então, por isso que esse golpe pode estar ocorrendo. Eu vou devolver para você também, Alberto, porque está começando a chover. A gente está aqui na Praça Dom Pedro e o céu ficou bastante escuro. A gente viu até um trovão, né? Essa chuva está começando a chegar e apareceu do nada por aqui. Tá certo, vai se proteger aí, Mônica. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A Mônica vai procurar alguma marquise ali para se abrigar da chuva que já começa a chegar em toda a região. Telespectadores estão mandando mensagens, inclusive, dizendo que está chovendo em Apucarana, Arapongas, na zona norte de Londrina. Daqui a pouquinho eu trago essas imagens para você. Ainda sobre os golpes, é justamente a tecnologia que tem permitido novas roupagens, novas estratégias por parte dos criminosos. E o Meio Dia Paraná preparou uma reportagem com orientações para você.
Foi num site de compras pela internet que esta vítima, que não quer se identificar, conversou com alguém que depois descobriu ser um golpista. Mandou um áudio para mim, contando que queria vender o carro, que estava precisando de dinheiro, que estava no hospital com o pai dele. Foram poucas horas de conversa até que a vítima fosse numa casa onde estava o carro que supostamente seria vendido. Lá encontrou outra pessoa que, segundo o golpista, estaria o representando. A vítima fez o pagamento, cerca de R$33 mil transferidos para o criminoso. Faltou ainda 5 mil para pagar, só que enquanto a gente achava um jeito de pagar esse valor, ele parou de responder. Ele parou de responder e quando eu vi ele me bloqueou da conversa. A partir do momento, ele começa a entrar em contato com o vendedor e comprador ao mesmo tempo, se passando geralmente por um primo. E nisso, quando o comprador ele faz a transferência para esse intermediador, acreditando que está pagando o carro, na verdade ele está transferindo o valor do carro para um golpista, né, um cybercriminoso. E aí ele, né, quando ele vai pegar o carro, o vendedor diz que não recebeu dinheiro nenhum e aí eles constatam que é um crime. Outro golpe constantemente aplicado é o do falso perfil de lojas e restaurantes, que sorteiam produtos e serviços. A Yasmin tem um restaurante. Mais de 10 perfis falsos já foram criados com o nome do estabelecimento. Muito chato, né? Porque as pessoas ficam receosas até de seguir a página de um restaurante, né? Você tem que perder um espaço semanal de divulgação da tua empresa para alertar as pessoas a não passarem dados pessoais, que tem um golpe na praça, você está perdendo divulgação do teu negócio. E as práticas são as mais variadas, desde ameaça, passando por crimes contra a honra, até o estelionato, que corresponde a cerca de 70% das queixas. Por isso é preciso estar atento a usar a internet para não sair no prejuízo. A gente nota que a maior parte desses crimes ainda são estelionatos, né? São golpes. E geralmente eles tentam utilizar uma desatenção da vítima para que eles possam cometer esses crimes. Eles ganham confiança da vítima ou jogam links se passando por alguém para que a vítima acredite. Mas caso você caia em algum golpe, é preciso agir para, quem sabe, recuperar logo parte do dinheiro perdido. Primeira providência, a partir do momento que viu que tomou um golpe, entre em contato imediatamente com o banco, solicitando o bloqueio, né, se caso tenha sido feito o Pix, a transferência, e aí o banco vai analisar, inclusive, às vezes eles vão pedir até um boletim de ocorrência, inclusive hoje a delegacia eletrônica, ela pode registrar boletim de ocorrência de estelionato, então a vítima pode entrar no portal da Polícia Civil do Estado do Paraná na internet e ali na aba boletim de ocorrência estelionato. E aí é bem intuitivo, é só seguir os passos ali, que ela vai fazer o boletim de ocorrência e ao mesmo tempo de entrar em contato com o banco para tentar reaver esse dinheiro. A gente pode falar, inclusive, a diversas operações que são feitas pela polícia, diversas pessoas que vêm respondendo aí por crimes, né, que vêm vendo que a internet não é um mundo sem lei. Então isso tudo também vem inibindo as pessoas a usarem a internet como meio de crime. Imagens do início da manhã em Londrina, sol forte mesmo, só nas primeiras horas do dia, foi assim nessa terça-feira, até porque agora há pouco o tempo foi mudando e nesse momento esse tempo firme aí dá lugar a chuva em várias cidades do Paraná. Ao vivo aí, Guarapuava, por lá 14 graus, está chovendo bastante nesse momento na região central do estado. Tem chuva também já em parte de Londrina, na zona sul, na zona norte também. Aqui na região central, uma garoa, né, alguns pingos caindo, mas no entorno de Londrina, aí a chuva já começa a ficar um pouco mais intensa. Agora a temperatura ainda de 25 graus. Tenho participação também do Mauro Duarte com vídeo. Olha só, esse vídeo feito agora há pouco em Arapongas. Ele fez e mandou aqui para o Meio Dia Paraná, chovendo já num volume considerável em Arapongas nesse momento. De Arapongas, vamos agora para Apucarana. A Apucarana também, céu carregado, tempo fechado, imagens do centro da Cidade Alta também com chuva já nesse comecinho de tarde lá em Apucarana. Aqui na tela, você vai conferir comigo agora a situação nessa terça-feira em todo o estado. Essa faixa em azul mais escuro, aí chovendo de forma mais intensa desde o começo da manhã. Em azul mais claro, que pega o noroeste e norte do Paraná, a chuva está se intensificando agora e tem possibilidade de temporais ao longo da tarde. As máximas hoje, até devido à chuva, nem irão subir mais tanto assim. Havia uma previsão
de bater nos 29 graus em Cornélio Procópio e Apucarana, nos 30 em Jacarezinho e 32 em Bandeirantes, mas dificilmente chegaremos a essas temperaturas, já que a chuva já marca presença na nossa região. Londrina também havia a previsão de 30 graus ao longo da tarde, não deveremos alcançar esse patamar. À noite, vem mais chuva por aí e com previsão, inclusive, de temporal para nossa região. Temos nesta terça-feira também uma tela diferente para você compreender como vai ficando o tempo ao longo dos próximos dias. Olha só, com a chuva de hoje e dos próximos dias, as temperaturas máximas e mínimas vão se alterando. Hoje e amanhã, a mínima prevista é de 17. Já na quinta-feira, a mínima é de 14 e a máxima não passa sequer dos 18 graus. Você vê, inclusive, que na quarta vai chover um volume considerável, 24 milímetros. Na quinta, ainda mais, 48 milímetros de chuva. É muita chuva para um dia só. Isso aí acende o sinal de alerta, inclusive, por parte da Defesa Civil. Já na sexta-feira, a chuva para, dá uma trégua e a temperatura despenca. Olha só, a máxima até 16 graus, o que é uma temperatura baixa, mas a mínima 7 graus apenas em Londrina na sexta-feira. No fim de semana, também teremos um sábado e domingo gelados. Situações que a gente vai atualizando para você ao longo dos próximos dias, mas está aí esse painel importante para Londrina e situação que vai se repetir também na nossa região ao longo dessa semana. Bombeiros ajudaram a socorrer um bebê engasgado com leite materno na madrugada de hoje. Um alívio tanto para a família. O Meio-Dia Paraná teve acesso à ligação telefônica com os momentos de tensão por parte da família e de orientação por parte do Corpo de Bombeiros. O relógio marcava 4 da manhã quando o quartel dos bombeiros de Londrina recebeu essa ligação. Alô? Minha filha engasgou, ela não está respirando. Qual que é a idade da nenenzinha? É, recém-nascida. Tá, a senhora tá sozinha? Não, eu tô com meu marido, ela tá ficando mole. Com muita calma, o cabo do Corpo de Bombeiros iniciou as instruções por telefone. A mãe, desesperada, falava do estado da filha. Então faz assim, coloca ela no peito do braço da senhora, senta, né? A senhora tá caindo um negócio do nariz dela. Então, mas deita ela assim, com a cabeça para baixo, entendeu? Para bater as costinhas dela bem levemente, entendeu? Para que desobstrua a via aérea. Meu filho disse que tá caindo um negócio no nariz dela. Qual que é o interesse, ó? Então tá bom, deixa eu aguardar, tá bom? O bebê foi salvo pelas instruções dos bombeiros e uma ambulância foi enviada à casa da família ainda na madrugada. A mãe, Lilian, preferiu não gravar entrevista, mas contou que a filha de apenas 20 dias passou por exames e está bem. Aciona os bombeiros, se tiver conhecimento para fazer as manobras, pode iniciar, né? Mas caso não tenha esse conhecimento, já aciona direto o bombeiro que vai ser realizada a orientação correta, né? No caso dessa criança mesmo, ela já estava até roxinha quando a mãe ligou para o Corpo de Bombeiros. Era uma criança com 20 dias. E daí, com a orientação do atendente, foi possível fazer a manobra e desobstruir, né, as vias aéreas da criança. Enquanto isso, foi deslocado também nossa ambulância para o local. Aí, um trabalho de orientação também, um trabalho efetivo por parte dos bombeiros e o alívio e tanto para essa família. Agora já 12h33. Você vai ver após os comerciais a redução no preço da gasolina nas distribuidoras. Nos postos ainda não. Tem também uma reportagem explicando as razões do aplicativo Menor Preço Nota Paraná trazer um valor para os combustíveis e nas bombas muitos consumidores estarem encontrando outros preços. Próximo bloco tenho também Vanessa Navarro e Mônica Dal com mais informações. Vanessa, Mônica, o que você destaca por aí? Pois é, Alberto, a gente vai trazer novidades e atualizações a respeito daquele acidente que nós acompanhamos ao vivo no Meio-Dia Paraná ontem. Acidente que aconteceu na BR-369 e depois, em depoimento, o motorista admitiu ter estado numa festa durante a madrugada e que ingeriu bebidas alcoólicas. A gente vai trazer o depoimento desse motorista e também o estado de saúde das vítimas. A gente lembra que esse motorista teria furado o sinal vermelho e acabou atingindo 2 motociclistas. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, Alberto. Chuva e vento por aí, Mônica.
Sim, Alberto, a gente estava na Praça Dom Pedro I agora há pouco, a gente correu dali porque a chuva começou. A gente encontrou uma marquise aqui de um comércio e agora a chuva veio bem forte. E a gente estava reparando também que rapidamente o dia virou noite, né? O céu ficou bem escuro por conta dessa chuva e agora ela chegou bem forte por aqui. Certo, tem chuva também lá no Estádio do Café, que hoje à noite vai receber o nosso Tubarão, partida em casa contra o Bahia. Partida que pode ser aí com chuva ou com temperaturas mais amenas também. Imagens ao vivo agora do oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, as Cataratas. Choveu por lá hoje pela manhã, o tempo está instável nesse momento e vai chover hoje à tarde em boa parte do Paraná. Não saia daí, rapidinho, o Meio Dia Paraná está de volta. Já estamos de volta com o seu Meio Dia Paraná, de olho agora no trânsito, com bloqueios, com desvios em algumas ruas no centro de Londrina. Tudo isso devido a algumas obras ali ao longo da Rua Brasil, para onde foi a Vanessa Navarro, devidamente protegida da chuva desse comecinho de tarde. Vanessa, qual a situação por aí? Quais as orientações para os motoristas que forem passar por essa região da nossa cidade? Pois é, Alberto, nos protegemos aqui numa marquise, mas daqui dá para o Marcelino mostrar direitinho o que está acontecendo, até porque está chovendo pouco, então o trabalho não parou por aqui. São obras de recap que estão sendo feitas aí num trecho de 1 quilômetro, mais uns 200 metros aqui na Rua Brasil, no centro de Londrina. Como o pessoal está trabalhando em toda a pista, foi necessária, então, interdição. Esse trabalho começou ontem, os bloqueios também, então, começaram nessa segunda-feira e prosseguem hoje. A Rua Brasil, ela está interditada, então, nesse momento, entre a Avenida JK, o cruzamento com a Avenida JK, e a Rua Lagoas. Então, pega essas duas quadras, passa pela Rua Cambará, e aí tem esse bloqueio para que o pessoal possa fazer o trabalho, que exige, né, bastante atenção, é trabalhoso porque eles estão retirando o asfalto antigo para poder colocar um novo. Esse pessoal que é contratado aí pela prefeitura, né, uma empresa de Apucarana. Então, o alerta de trânsito no momento é: quem vinha pela JK e virava na Rua Brasil já não vai poder fazer isso, vai ter que procurar vias alternativas para vir, por exemplo, para o Instituto Ambiental, né, o IAT, ou por Colégio IEL, né, colégio grande que funciona aqui, enfim, o pessoal vai ter que procurar algumas rotas alternativas e também parar o carro um pouquinho mais longe para poder acessar esses lugares, que senão não vão conseguir depois sair. Inclusive, para isso, os funcionários estavam me explicando que eles estão chegando já de madrugada, 4 horas da manhã. Aí eles já fazem o bloqueio para evitar que as pessoas estacionem, porque não pode ter carro estacionado nos trechos que estão sendo recapeados. Nesse momento, que a gente vê que eles estão terminando o trabalho aqui na quadra entre a JK e a Cambará. A próxima seria então a quadra até a Rua Lagoas, mas agora começou a engrossar a chuva aqui. Estou vendo que o pessoal ainda está tentando correr para pelo menos terminar esse trabalho que eles estão fazendo nesse momento, mas aí já fica mais complicado. E amanhã, claro, com previsão de chuva, é possível que o trabalho não continue. E aí o que acontece? Quando eles param, libera toda a rua e só volta a bloquear quando retomar os trabalhos. Esse trabalho deve durar cerca de 20 dias e em seguida está previsto para ir para a Rua Uruguai e também para a Rua Tremembés, lá na Vila Casone. Então essa é a situação de momento, Alberto, por enquanto bloqueado aqui, mas se o pessoal decidir que hoje não dá mais para trabalhar, provavelmente eles fazem também a liberação aqui da Rua Brasil. Ok, então, Vanessa, com informações ao vivo ali da Rua Brasil, dessa obra de recap, que está provocando bloqueios, desvios, e você conferindo imagens ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Da Rua Brasil, a gente vai agora para a zona oeste de Londrina, onde está a Mônica Dal, mas antes eu recupero essas imagens aqui. Ontem nós mostramos para você um motorista que bateu contra duas motos ali na BR-369, naquele cruzamento que dá acesso ao Detran da Vila Iara. Esse motorista confessou que dirigia alcoolizado, como bombeiros e policiais já suspeitaram no início do atendimento. Mônica, esse motorista acabou sendo preso, nós tivemos acesso no depoimento dele ao delegado de plantão e quem está em casa quer saber agora o que ele disse ao delegado, o que ele relatou em relação a esse acidente.
Sim, Alberto, logo após o acidente, nós estávamos por lá acompanhando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros. Esse motorista já iniciou a tarde de ontem na delegacia. Ele foi conduzido para prestar esse depoimento e também trazer mais informações. Nossa equipe também teve acesso ao nome desse motorista, Júlio César Domingues. A profissão dele é motorista e ele tem 39 anos. Ele contou também para um dos policiais militares que estava no local de que ele teria saído de uma festa por volta das 5 da manhã e confessou ter ingerido bebida alcoólica, conhaque e também cerveja. Testemunhas também contaram à polícia que esse homem teria furado o sinal vermelho naquele momento e que ele acabou então atingindo esses dois motociclistas. Os dois saíram de lá em estado considerado grave. Isso porque tiveram fraturas expostas, perderam muito sangue ainda no local. Nós acompanhamos tudo isso ao vivo no Meio Dia Paraná ontem. Agora a gente vai ouvir então o depoimento desse motorista ao delegado e ele confirma então que ingeriu bebida alcoólica e também disse que não possui carteira de habilitação. Vamos ouvir. Eu estava vindo de Ibiporã para Londrina, no qual eu passei no sinal do Detran ali e eu passei no sinal amarelo, só que eu achei que dava tempo e no entanto, colidi com duas motos. No entanto, eu não me furtei das minhas responsabilidades, eu parei e eu prestei socorro. Em relação a essa situação, você bebeu? Você ingeriu bebida alcoólica? Sim, eu cometi os dois guardas da Federal que eu tinha tomado 2 conhaques e uma cerveja. Você estava bebendo aonde antes? Em Ibiporã. Você não tem habilitação? Não. Você não tem carteira de habilitação? Não. Certo. E você mesmo assim estava guiando o veículo? Sim. E a velocidade que você estava, mais ou menos? 60, 70 por hora. Certo. Bom, este homem passou por audiência de custódia hoje de manhã e a Justiça o colocou em liberdade provisória. Então, ele deve responder aí por alguns crimes em liberdade provisória. É claro que a gente vai continuar acompanhando até para entender os argumentos da Justiça nesse caso. Nós também apuramos a respeito do estado de saúde das vítimas. Primeiro, a gente fala de um dos motociclistas, o Gabriel de Souza, de 22 anos. Ele também teve uma fratura exposta, permanece internado em um hospital aqui de Londrina. Dele a gente não teve detalhes do estado de saúde. Mas do outro motociclista, o Gilberto Aparecido de Souza, de 59 anos, a gente conversou com o irmão dele, que contou como ele está. O Gilberto permanece na Santa Casa, ele já passou por uma cirurgia, mas ainda deve passar por outra. O estado dele não é considerado grave, mas ele deve permanecer internado porque ele teve uma fratura exposta na tíbia. Sobre ainda a história do Gilberto, ele trabalha como despachante do Detran, estava trabalhando no momento que foi atingido por esse carro. A gente reforça então que este veículo então do Júlio César Domingues acabou atingindo 2 motociclistas e os 2, Alberto, permanecem se recuperando no hospital, nem podendo trabalhar, já que agora precisam lidar também com os custos dessa situação que eles passaram e a gente vai seguir acompanhando. Valeu, Mônica, obrigado. Reforçando que o motorista que chegou a ser preso teve concedida hoje cedo a liberdade provisória por parte da Justiça, que fixou ali uma série de condições. Ele não vai poder sair à noite de casa, não poderá frequentar bares até que se concluam as investigações, mas ficará em liberdade, deixando a cadeia, onde ele passou as últimas horas desde que acabou provocando esse acidente. Ainda no trânsito, um pedestre foi atropelado em Santa Terezinha de Itaipu. Esse acidente foi flagrado por uma câmera. As imagens mostram um homem caminhando pela calçada. Ele passa ao lado de um carro estacionado e, na sequência, é atingido pelo veículo. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima recebeu atendimento dos bombeiros e teve ferimentos na cabeça e no quadril. A PM conseguiu encontrar o motorista logo depois. Ele estava em uma casa perto do local do acidente. Segundo a PM, tinha sinais de embriaguez. Esse motorista foi levado à delegacia de Santa Terezinha de Itaipu. O carro dele foi apreendido. Motoristas que foram abastecer nesta terça-feira ainda não sentiram a redução no preço da gasolina. O combustível ficou alguns centavos mais em conta nas distribuidoras, mas o repasse ao consumidor final ainda vai levar alguns dias. Vanessa, quais são os preços atualmente aqui em Londrina? Quais eram os preços anteriores? Até para que o motorista possa ter ali um referencial e acompanhar se esses preços
vão realmente baixar ou não. E até porque também, Alberto, embora a gente venha aí, né, felizmente, de algumas baixas no preço dos combustíveis, ainda está caro. Olha só esse levantamento que a gente separou para vocês. Temos aí a tela, né, mostrando os valores atuais que o pessoal está encontrando na gasolina comum aqui em Londrina, variando entre R$ 5,19 até R$ 5,69. Na média está mais barato do que em agosto de 2021, quando o combustível, a gasolina, estava sendo encontrada entre R$ 5,64 a R$ 6,55, mas bem mais alto ainda que os valores de agosto de 2020. Naquela época, a gasolina variava de R$ 3,96 para R$ 4,39. Essa nova redução agora, que é de 18 centavos por litro nas distribuidoras, anunciada pela Petrobras, tem a mesma justificativa das baixas recentes no preço do diesel. A Petrobras diz que está se alinhando ao mercado internacional, que teve uma redução aí no preço do barril do petróleo. Nas baixas anteriores que tivemos também na gasolina, né, e que levaram então a hoje a gente ter esse combustível um pouco mais barato, a justificativa principal, né, o motivo principal foi uma redução, uma limitação na alíquota do ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto estadual que incide sobre esses combustíveis. Entretanto, como ainda é essa nova baixa aí de 18 centavos por litro nas distribuidoras, ainda não chegou para o consumidor. E mais uma vez, né, o que diz a Paranapetro, que representa os donos de postos, é que, como eles não podem comprar gasolina diretamente das refinarias, são obrigados a comprar das distribuidoras, qualquer baixa vai ter que passar por elas, as distribuidoras, antes de chegar realmente ao consumidor, mas então vale já ficar atento, né? A boa notícia é essa redução, mas só é boa, Alberto, quando chega para a gente ali na hora de pagar pelo que a gente coloca na bomba, né? Chega até o consumidor final. Eu mesmo fui abastecer no fim de semana, paguei mais caro, né? Acabei tendo prejuízo aí, se tivesse aguardado mais alguns dias, acabaria economizando. Mas enfim, segue o jogo, faz parte também. Obrigada, Vanessa aí. A gente segue falando do preço dos combustíveis, até porque sempre que tem redução ou mesmo aumento, vem aquela orientação, dá aquela olhada no aplicativo Menor Preço Nota Paraná, pesquisa no aplicativo. Mas algumas dúvidas surgiram por parte dos nossos telespectadores. Nós separamos algumas aqui. O Fernando está contando que foi pesquisar o preço no aplicativo e quando chegou para abastecer, o valor era para motorista de aplicativo, né? Motorista de app e não para qualquer motorista aí. Tá certo isso? Pergunta o Fernando. Também tem recado que eu vi abaixo aqui da Paula. Boa tarde. Isso aconteceu comigo. Entrei no aplicativo, fui até o posto e quando cheguei perguntei ao frentista e ele disse que esse desconto era só para taxistas. Me senti enganada pelo aplicativo. Paula, a gente foi em busca então de explicações por parte de quem coordena esse sistema. É um sistema ligado ao governo do estado para saber efetivamente quais são as regras, quais são os direitos por parte dos consumidores. O aplicativo Menor Preço é do governo do estado e é útil para se programar antes de abastecer. Com a sua localização disponível, o aplicativo indica os postos de combustíveis mais próximos a você, que oferecem valores mais baixos de gasolina, etanol, diesel e GNV. Segundo a Secretaria de Fazenda, as informações são encaminhadas para o sistema do governo estadual toda vez que uma nota fiscal é lançada. Com base nisso, sempre que o usuário abrir o aplicativo, os preços devem estar compatíveis com os encontrados nos estabelecimentos, mas nem sempre é o que acontece. Este telespectador entrou em contato com a RPC. Ele conta que foi até o posto de gasolina para abastecer pelo menor preço, mas chegando lá, o valor era outro. De acordo com a direção da Nota Paraná, responsável pelo aplicativo, isso pode sim acontecer. O aplicativo Menor Preço mostra o número da nota fiscal, a data, a hora, e o produto e o estabelecimento que comercializou aquele produto por aquele preço, mas jamais o comerciante é obrigado a comercializar para outros consumidores pelo preço que ele vendeu para outras pessoas.
Ainda segundo a coordenadora, é possível também que o aplicativo não seja atualizado em tempo real. Em todo o Paraná, são mais de 60 mil postos de combustíveis com preço disponibilizado no aplicativo. Assim que a nota fiscal é emitida, ela já deve constar no menor preço. Porém, se está acontecendo alguma carga no atraso de documentos, o consumidor e o comerciante devem aguardar que esses valores serão atualizados diariamente, é online, a emissão da nota fiscal já deve constar imediatamente, tanto no sistema Nota Paraná, quanto no aplicativo Menor Preço. Por algum motivo está havendo, sim, alguma demora na carga de documentos, mas não é comum acontecer não, e nós já estamos trabalhando para regularizar essa situação imediatamente. Para que os valores do aplicativo sejam compatíveis com a realidade dos postos, é preciso pedir a nota fiscal nos estabelecimentos. O Menor Preço disponibiliza os valores diariamente baseado nas emissões do comprovante fiscal, prática recomendada e comum para muita gente. Você costuma pedir a nota fiscal quando abastece? Sempre. Aconselho a vocês aí, peça a nota fiscal, é importante. Se cadastre e ganhe dinheirinho. O governo do estado do Paraná retribui com a gente um pequeno percentual e acho que ajuda bastante. De repente dá para encher o tanque. A gente agradece a mensagem do Fernando, também da Paula, nossos telespectadores, que nos ajudam aí a trazer essa prestação de serviço no seu horário de almoço. Um questionamento importante que ajuda todo mundo a entender melhor como funciona o aplicativo Menor Preço Nota Paraná. E eu reforço, aqueles valores ali acabam sendo um referencial. O posto não é obrigado a cumprir esse valor que ele vendeu para uma pessoa, para outra pode ser um valor diferenciado, enfim. O valor que está no aplicativo não gera essa obrigatoriedade por parte do comerciante. Fica então esse alerta a você que acompanha a pesquisa pelo aplicativo Menor Preço Nota Paraná. Agora o futebol. O Londrina joga hoje pela Série B do Brasileirão no Estádio do Café. Os ingressos antecipados continuam à venda. Oi, Alberto, boa tarde a todos. O Londrina encara o Bahia hoje no Estádio do Café em um jogo importante para o Tubarão continuar sonhando com acesso à primeira divisão. O Tubarão é o 5º colocado, mesmo com os 2 tropeços dos últimos jogos. Perdeu para o Cruzeiro no Estádio do Café e, por último, empatou com o Vila Nova sem gols lá em Goiânia. Mesmo assim, o Leque continua em 5º na classificação. A diferença para o Bahia, que é o vice-líder, é de 9 pontos. Ou seja, uma vitória hoje no Estádio do Café pode aproximar mais uma vez o Tubarão do grupo de acesso à Série A. E para conseguir essa reação, Londrina aposta, claro, no apoio do torcedor dentro do Estádio do Café. Para este jogo, os ingressos continuam promocionais com meia entrada para todos os torcedores do Londrina. Ingressos custam R$ 40 para a arquibancada e R$ 60 para o setor coberto, a cadeira cativa. Mulheres não pagam e crianças até 12 anos também entram de graça. Londrina e Bahia se enfrentam então hoje às 8h30 da noite no Estádio do Café pela Série B do Brasileiro. Daqui a pouco no Globo Esporte, claro, tem mais informações do nosso Tubarão. Agora 12h54. No próximo bloco você vai ver as últimas informações sobre a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos em Londrina e a largada da campanha eleitoral. A imagem ao vivo é de Maringá. Por lá, 28 graus. Meio-dia mais 56 minutos. Como dissemos no início do Meio-Dia Paraná, foi confirmado hoje o primeiro caso de varíola dos macacos em Londrina. E há outras pessoas com sintomas sendo monitoradas na nossa cidade. Vanessa Navarro está de volta com atualizações dessa situação aí que, claro, desperta preocupação, receio por parte de todo mundo. Exatamente, Alberto. E nessa hora, informação é o mais importante. Resumindo, o que a gente já trouxe hoje, foi divulgado nesta manhã pela Secretaria de Saúde. A gente tem o primeiro caso, então, confirmado da varíola dos macacos aqui em Londrina. Um homem de 31 anos que teve os sintomas mais clássicos, procurou uma unidade básica de saúde, está se recuperando bem em casa, isolado, não só ele, mas também familiares que também colheram exames e aguardam resultados. Além deles, outros 12 casos, esses suspeitos, porque também apresentaram sintomas, estão sendo investigados aqui em Londrina. São pessoas que colheram exames, esses exames foram lá para São Paulo e essas pessoas estão aguardando então para saber se tem ou não a doença.
A varíola dos macacos, ela não é uma doença nova, é um vírus que circula entre animais, os principais hospedeiros, né? Os hospedeiros são macacos e roedores, mas a nossa preocupação hoje não deve ser com os bichos, mas sim com a transmissão agora entre humanos, até porque já temos aqui no Brasil, em Londrina não é diferente, a transmissão comunitária, ou seja, o vírus está circulando aqui dentro, não é mais necessário você viajar para países onde está havendo um surto da doença, né? Os Estados Unidos, por exemplo, e a Austrália hoje já tem situações de emergência declarados. Aqui no Paraná, são 56 casos confirmados até agora, mas esse número deve aumentar ainda nessa semana, até porque o caso de Londrina, por exemplo, ainda não foi computado. Expectativa até o próximo mês agora é com a chegada de doses da vacina aqui para o Brasil, né? Até porque é uma vacina que era usada para a varíola humana, aquela que era muito mais letal e que foi erradicada nos anos 80, mas o que foi constatado é que ela pode ter uma eficácia agora também no caso da varíola dos macacos. Então há uma expectativa da chegada de 50 mil doses, um número pequeno por enquanto, mas que pode aumentar aí nos próximos meses. A gente tem uma entrevista com um médico comentando o que é essa vacina e por que ela é tão importante neste momento. Tinha a vacina da varíola, que a varíola está erradicada, né, desde a década de 1980. Então essa vacina da varíola, a vacina antiga, ela funciona aí em 85% dos casos. Então ela vai ser um auxílio muito grande para a gente, porque pelo menos a gente vai tirar as formas graves da doença. O problema é que foi muitos anos sem fabricar essa vacina. Hoje ela está sendo fabricada somente na Dinamarca. Então o Brasil já fez um pedido, só vai chegar em setembro e ainda numa dose, 50 mil doses estão encomendadas, numa dose muito pequena, que provavelmente vai ser usada para os profissionais do laboratório, que manipulam os testes, né? E os profissionais da linha de frente das unidades de saúde, mas isso somente em setembro. O futuro é esse, é essa vacina, novamente eles reativarem ela, começarem a fabricar de novo e daí sim usar numa escala maior. Reforço que lá no G1 Paraná tem mais orientações e muitas explicações importantes em relação à varíola dos macacos. Amanhã, o Meio Dia Paraná vai exibir mais uma reportagem com os resultados da pesquisa Selfie Paraná. O tema será educação. Vamos mostrar como é desigual a escolaridade quando o recorte é a faixa de renda. Apenas 22% das pessoas da classe D e E concluíram o ensino fundamental. Vamos ver também que boa parte dos londrinenses estudaram mais que os pais. E nós queremos a sua participação. Se você tem alguma foto relacionada à educação, seja da escola onde você estudou, da formatura, de algum professor que te marcou, mande para o Meio Dia Paraná através do aplicativo Você na RPC. Amanhã nós vamos mostrar ao longo do jornal. Eleições 2022. A partir de hoje, os candidatos já estão liberados para fazer a campanha eleitoral. As novas regras proíbem o compartilhamento e divulgação de informações falsas sobre o processo eleitoral, ou seja, espalhar mentiras sobre a votação, apuração, totalização de votos pode ser punido, enquadrado como abuso de poder. O Tribunal Superior Eleitoral também proíbe a realização de showmícios e eventos. Isso não pode fazer nas eleições deste ano, também não pode fazer a distribuição de brindes como camisetas, bonés, nem propaganda por telemarketing ou outdoor. Por outro lado, está liberado fazer o impulsionamento de conteúdos na internet e a realização de eventos e shows para a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. Esse período de propaganda eleitoral que começa hoje vai até o dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições deste ano, no dia 2 de outubro. O horário eleitoral gratuito começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Uma hora mais 2 minutos, a chuva vai e vem em Londrina, em alguns pontos da cidade choveu mais forte agora há pouco, em outros apenas uma garoa. A temperatura é que vai diminuindo isso. Tínhamos 25 graus no início do jornal, agora 21. 21 graus nesse momento em Londrina. Imagens ao vivo também de Cascavel, lá o céu bem fechado, choveu ao longo da manhã.
E a temperatura lá está bem mais baixa. Em Cascavel, oeste do estado, temos agora 14 graus. Aqui na tela, você confere comigo como fica o tempo na quarta-feira. Essa faixa em azul mais escuro pega o norte do Paraná. Será uma quarta-feira chuvosa, com mais chuva, inclusive, do que estamos registrando na terça-feira. Vai chover em toda a região, um volume considerável, acima aí dos 20 milímetros, e a temperatura amanhã vai variar muito pouco. Mínima de 15 em Apucarana, máximas de 22 em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Chuva na quarta-feira também em Londrina e chove ainda mais na quinta-feira. E com essa chuvarada, as temperaturas vão caindo. Na quinta, a mínima é de 14, a máxima de 18 graus. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer em meio às nuvens e a temperatura cai bastante, com a mínima de 7 e a máxima não passando dos 16 graus. Aqui na tela ainda tem participações dos telespectadores. A Vera está contando que o filho do namorado caiu no golpe semana passada, perdeu R$1.000 através do Pix na compra de uma moto. Foi feito o boletim de ocorrências e, infelizmente, esses criminosos conseguem persuadir as pessoas. Recado também do Edilson Elias, acreditando que hoje veremos uma vitória do Londrina contra o Bahia, partida às 8h30 da noite no Estádio do Café. E assim, a gente termina mais uma edição do Seu Meio Dia Paraná. Tem informações que não param lá no nosso site, o G1, e para rever as reportagens é só acessar o Globoplay. A gente se despede com essas imagens aí do céu carregado, porque ao longo da tarde vem mais chuva em todo o Paraná. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.